E como de costume, de terça-feira, em nossa sessão de entrevistas, a nutricionista a doutora Renata Grazielli está aqui. E ela sempre vem nos orientar sobre a alimentação e como ela pode prevenir ou remediar determinados problemas que as pessoas podem ter no decorrer de suas vidas. Desta feita, o tema é diabetes. Tudo bem, doutora Renata? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, boa noite. Doutora Renata, quais os tipos de diabetes que existem? Então, assim, os mais comuns têm o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a gestacional. Então, assim, o que seria? A tipo 1, onde o próprio organismo ele acaba tendo uma autodestruição das células beta que produzem insulina, a pessoa tem uma deficiência da insulina. No tipo 2, precisa de uma maior quantidade de insulina para poder manter os níveis de glicose e do açúcar do sangue normais, então vai causando uma resistência à ação da insulina. E no gestacional, que ocorre durante a gestação. Então, por isso que é bom monitorar, para estar controlando o peso, a glicemia e saber isso. Quem tem diabetes, então, deve ter uma dieta totalmente diferenciada, né, doutora? Exatamente. Então, assim, na realidade é uma dieta bem saudável, digamos. Então, assim, a pessoa acha que não pode mais comer carboidrato. Não é bem assim. Então, assim, pode consumir o carboidrato, mas, assim, aqueles com fibras. Porque o que seria um carboidrato? Os pães, tortas, bolos, massas, pizza. Tudo coisa gostosa. Em partes. Então, assim, dá para consumir esses alimentos, mas utilizando, por exemplo, um bolo com farinha de aveia, que tem fibras, controla mais essa glicemia. O arroz integral, a batata doce, a batata Yacon, as massas integrais, e não assim à vontade. Quem conta carboidrato, que é no tipo 1, então deve ter um controle maior, e no tipo 2 ter um controle, por exemplo, consumir o carboidrato, uma proteína de boa qualidade, então ovos, carne magras, as gorduras boas, lembrando das frutas. Então, assim, pode consumir de 3 a 4 por dia, mas jamais no mesmo horário. Então, assim, consumir 2, 3 frutas, isso aumenta muito a glicemia. Então, sempre em horários diferentes. E os sucos, evitar, porque os sucos eles podem ter mais frutas e tá mais concentrado no carboidrato. Então, tomar cuidado só nisso. Agora, os diabéticos só podem consumir alimentos diet? É? Exatamente, é uma dúvida, mas assim, é um engano, o nome parece, mas assim, não é bem assim. Então, assim, o alimento diet, ele pode ser isento do açúcar. Então, tem que estar escrito diet, isento do açúcar, ou zero açúcar. Só que, às vezes, esse alimento diet, ele pode ter mais calorias do que o tradicional. Às vezes, mais gordura, porque eles tiram o açúcar, colocam um adoçante, algum que a pessoa que tem diabetes possa estar consumindo, porém, eles colocam uma gordura a mais ou algum ingrediente a mais, então não é à vontade, tem calorias, tem gorduras, tem carboidratos, então fica bem atento. Tem gente que pensa, é diet e toma 1 litro de refrigerante, né? Exatamente, é diet, acha que pode consumir à vontade e não é assim. Aliás, refrigerante, hein, para quem tem diabetes, deve passar assim uns 5 metros, né, de distância. Exatamente, porque o refrigerante que tem açúcar, ele vai aumentar o açúcar do sangue, a glicose. Então, deve não estar consumindo refrigerante. Agora, a importância é total, né, de cuidar da alimentação para quem tem diabetes, né? É importantíssimo. Por quê? Se a pessoa consome esse açúcar, carboidrato e ficar com a hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue, constantemente, isso vai gerar complicações. Então, assim, vai afetar o coração, a pessoa vai ter mais chances de ter infarto, AVC, que é o derrame, vai ter mais chances de ter problema na circulação, afetar a visão. Então, por isso que tem que manter uma glicemia controlada para não ter essas complicações. E sempre com bastante exercícios, né, doutora? Sim, o tratamento, o que seria? É acompanhar com o endocrinologista para saber a medicação adequada, e a glicemia, exames, está monitorando isso, nutricionista para controlar essa dieta, o peso, porque assim, 90% dos casos são diabetes tipo 2.
E 80% disso é por causa do sobrepeso e da obesidade. Então, assim, controlar a obesidade é controlar o diabetes. Então, nutricionista e educador físico, exercício. Quer dizer que a pessoa que se mantém com um peso proporcional à altura, não é? E que faça exercício tem um controle bem maior do que outros que não têm controle nenhum sobre o diabetes, né? Exatamente, assim, reduz em grandes chances de não ter essas complicações. Tá bom, doutor, e nós agradecemos bastante a sua presença. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.